Boa tarde, espero que já esteja gravando. Hoje é 23/11/2021. Daremos andamento a mais uma atividade do curso de extensão Direitos Humanos e Diálogos, terceira edição, Ações e Reações e Políticas. Esse curso, vale a pena lembrar, é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Filosofias e Ciência Política da UFBA, pelo IESP, da UERJ, pelo NEV da USP e pelo ANDREP. Esse curso consiste em uma série de encontros, 11 diálogos, todos utilizando a plataforma Zoom, e o principal interesse dele é discutir temas relacionados a direitos humanos no Brasil. O encontro de hoje será exatamente o 8º encontro, que tem como objetivo discutir como políticas públicas antirracistas, né? Então, a ideia é justamente reunir os principais especialistas no tema, e temos nessa mesa exatamente o professor Antônio Sérgio Guimarães, da UFBA, a professora Isadora Lopes Harvey, do PPGNI, Olivia Santana não pôde vir, não pôde comparecer ao evento, e a professora Mônica Cunha. Logo mais eu darei uma breve descrição de cada um deles. A ideia é que a gente faça essa atividade ao longo da tarde, de 14 horas até às 13h30, e podemos interagir. Convido a todos para participar desse evento. Agora, rapidamente, eu vou falar um pouco do currículo desses participantes dessa mesa. Quebrando um pouquinho o protocolo, que é normal na minha situação, o título desse encontro de hoje é justamente como produzir políticas públicas antirracistas. Aí eu faço uma provocação inicial a todos os membros dessa mesa: será que seria melhor pensar como produzir políticas públicas pró-equidade? Seria justamente o início dessa minha reflexão. Então, nossa mesa é composta pelos principais referências nessa área. Primeiro, posso citar o nome do professor Antônio Sérgio Guimarães, que tem graduação e mestrado em Ciências Sociais pela UFBA, doutorado em Sociologia pela Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos, professor sênior titular de Sociologia da USP, aposentado recentemente, pesquisador 1A do CNPq, pesquisador do SEBRAP. Falar um pouco da experiência do Antônio Sérgio é um pouco complicado, dado a sua vasta experiência como professor visitante, Universidade de Chicago, universidades de Cambridge, na Inglaterra, na França, e também, atualmente, como professor visitante aqui em Salvador, na UFBA. Então, o destaque que vale a pena mencionar é a larga experiência de Antônio Sérgio com principais nomes na área de estudos sobre relações raciais no Brasil, pelo menos no período desde 2000, uma referência obrigatória nessa literatura. Os seus estudos envolvem reflexão sobre estudos afro-brasileiros, formação de classes sociais, principalmente temas de identidades raciais, regionais, nacionais, racismo e desigualdades. A nossa outra participante é a professora Isadora Lopes Harvey, atualmente doutoranda em estudos interdisciplinares sobre mulher, gênero e feminismo no PPGNI da UFBA, mestre em ciência política pela Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, bacharel em ciência política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, possui experiência profissional em organismos internacionais, organização da sociedade civil, planejamento estratégico, desenvolvimento pedagógico, intercâmbios culturais e estudantis. Possui experiência acadêmica em ciência política, com ênfase em estudos sobre desigualdade racial, interseccionalidade, raça e gênero, e através do desenvolvimento de pesquisa qualitativa com forte ênfase em observar as dimensões da interface entre gênero, raça, classe e participação política. Por fim, mas não menos importante, temos a pedagoga e ativista e feminista Mônica Cunha, atualmente ligada ao PSOL, e é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ. Desde então, tem tido uma forte atuação, sobretudo como herdeira das atividades ligadas ao grupo Marielle Franco, grupo político, né, coletivo político Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Então, quero destacar aqui, dar boas-vindas a todos os participantes. É um prazer conhecê-la, Mônica. Já conheço o Antônio Sérgio, já conheço a Isadora, então será uma
reunião, um evento, um diálogo muito rico. Quero chamar a atenção que todos que estão acompanhando nesse curso de extensão estão convidados a interagir, participar. E eu abro essa rodada com a seguinte dinâmica: a gente vai ter, cada pessoa vai ter 5 minutos, em torno de 5 minutos, para responder uma das perguntas, e logo em seguida manter esse diálogo, chamando a cada vez 2 pessoas para responder essas interpelações. Tá certo? Eu começo agora com o Antônio Sérgio Guimarães e com a Mônica. É uma pergunta básica que faz parte do mote dessa reunião de hoje, desse encontro de hoje, que é justamente como produzir políticas públicas antirracistas no Brasil atual. Antônio Sérgio, por favor. Vou eu primeiro? Bom, sim, por favor. Deixa eu... vou falar de um modo bastante geral, né? Depois eu acho que minhas colegas vão dar um pouco mais de substância, né, a esse esqueleto. Políticas públicas antirracistas é um desafio, não é? Como políticas públicas para a equidade. Por quê? Porque, na verdade, a gente está pensando sempre em política. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa em políticas para uma população, certo? E a base do pensamento é de que todos são iguais, ou melhor, que todos devem ser tratados de modo igual, certo? Quando a gente fala em política antirracista, a gente já está buscando um alvo. E o alvo qual é? É justamente das distorções causadas por essas políticas públicas universalistas. Tá certo? Ou seja, a gente tem, por exemplo, enquanto acadêmico, né, o nosso grande desafio é justamente mostrar que a operação dessas políticas está provocando vieses, distorções, que acabam por favorecer certos grupos, né? Então, a gente pode até pensar que política antirracista seria fácil de fazer, porque, afinal de contas, você visaria, digamos, no caso brasileiro, a população negra e a população indígena, procurando corrigir, não é? Primeiro, você tem que saber realmente o que é que você vai corrigir, né? Pode parecer fácil isso falando, mas para quem faz a política mesmo, que tem que estar com a mão na massa, sabe como é difícil saber o que é que vai corrigir, né? E depois, toda política que você faz, mesmo de correção, ela tem consequências que não são esperadas, tá certo? Veja o caso célebre hoje da interseccionalidade de Crenshaw, né? Eram políticas antirracistas feitas nos Estados Unidos e que acabavam prejudicando mulheres negras, né? Se pegasse as estatísticas de um modo geral, a população negra estava bem assistida, certo? Mas quando você examinava com mais detalhe essas estatísticas, você via que as mulheres negras, essas não estavam bem assistidas, tá? Então, mesmo que você foque em políticas antirracistas, quer dizer, política para combater o racismo, a gente está trabalhando sempre com uma ideia de racismo institucional, né? E o racismo institucional tem dois elementos que eu acho que são fundamentais, né? Um é o seguinte, é que, por mais burocrático que seja a política, quer dizer, por mais regras que estejam, toda amarradinha, digamos assim, o burocrata tem que seguir aquelas regras, né? Mesmo nesse caso, o burocrata tem uma margem de arbítrio grande, tá certo? E muitas distorções podem ser introduzidas justamente nessa interpretação que quem aplica a legislação, a política, quem faz a política, discriciona, né? Ou seja, discrimina, né? Então, um primeiro elemento é o seguinte: é a representatividade dos grupos a quem se quer beneficiar ou que se quer corrigir, tá certo? Você não vai esperar que
um excelente técnico, um excelente burocrata, formado nas melhores universidades brasileiras, certo? Saia da USP, da FGV, etc. Branco, mas que nunca viveu o meio popular, não sei, essa pessoa tenha uma certa sensibilidade para perceber. Então, quando ela usa o arbítrio, a descrição, pode introduzir um viés. Então, ter representação dessas minorias que se quer realmente corrigir, que se quer beneficiar positivamente, né, é o primeiro passo. Mas tem um outro passo que não passa nem por aí, que passa pelas próprias regras, pelas próprias normas de operação da política, né, que geram efeitos que são inesperados. Tá? Então, o segundo elemento que eu diria que é fundamental é ter uma política constante de avaliação e acompanhamento. Né? Porque só com essas políticas de acompanhamento e de avaliação constante é que você pode perceber os efeitos inesperados da sua política. Tá certo? Ou seja, então eu diria, para começar e levantar a bola, que eu vejo essas duas coisas. O mesmo problema que tem no racismo institucional. Certo? Ele opera através de regras burocráticas. Significa que é importante quem vai aplicar, certo? Ter sensibilidade para o que está fazendo. E, segundo, uma política de acompanhamento e de avaliação constante, de modo a se perceber o inesperado, certo? Aquilo que está surgindo de inesperado. Certo? Porque a desigualdade sempre vai existir. Certo? Ela sempre vai existir, ela sempre vai beneficiar um ou outro. O problema é calibrar essa desigualdade. Se essa desigualdade está realmente dando oportunidade, certo? Ou compensando oportunidades, ou se ela está agravando essas oportunidades que as pessoas têm. Tá certo? Então, digamos, é uma fala muito genérica, eu estou acaciano, mas eu entraria na provocação assim, já que eu sou o primeiro a falar. Obrigado, Antônio. Minha provocação foi justamente essa, nesse caminho, né? Como pensar políticas públicas antirracistas e, ao mesmo tempo, minha dúvida é sobre se trata de política antirracista ou de política de pró-equidade. Essa mesma pergunta eu passo para a Mônica. É um prazer tê-la aqui. Bahia, Salvador, é muito salutar. Muito obrigada, Clóvis. É um prazer, uma honra estar nessa mesa aqui. É um prazer grande, Antônio Carlos, né? A outra menina também que está comigo aí, minha companheira de mesa. Uma honra. Tá, mas aí eles vão querer, ela quer saber sobre outra mulher e mulher negra, é sempre muito bom a gente estar dividindo esse diálogo. Que eu vejo mais essas construções ultimamente como diálogo, né? Que nós Mônica, desculpa te interromper, mas é que a sua voz está até um pouco baixinha, porque parece que tem outras conversas acontecendo. Tem muitos microfones abertos. Aí a gente está te ouvindo um pouco mal. Vê se agora melhorou. Melhorou? Melhorou? Ah, então tá ótimo. Tá bom, então. É porque eu corri, porque eu estava na rua e não deu tempo de chegar em casa, enfim. É isso. É as nossas vidas. Não, mas já está ótimo. Assim, vamos lá. Eu vejo que, em primeiro, e aqui no Rio, né, esse desespero que a gente vive dia a dia, eu acho que, primeiro, essas pessoas, o Brasil tinha que admitir o quanto ele é racista. O quanto ele nunca deixou de ter práticas racistas para nós, enquanto população negra. Admitir que nós somos a maior população, mas que não estamos dentro, de fato, das políticas públicas, né, que deveríamos estar por direito e não por favor, porque também somos seres humanos. Admitir
que somos humanos deveria ser a primeira prática antirracista que esse Brasil deveria ser. Porque quando nós vivemos da forma que vivemos, essa certeza de desumanidade é o que eles têm, é que esse país tem sobre nós. A negação de todas as políticas, de todos os direitos, desde sempre, que aí, sabe, não vamos falar que foi ontem, anteontem, 500 anos, desde sempre. Não foi no governo Y, X, H, todos. Pode ter um que foi mais flexível e esse agora que derrota total, principalmente para nós. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é fazer com que esse país nos enxergue como humanos. E aí, obviamente, acredito muito na política, né, e no ensino da primeira infância. Hoje, aqui no Rio, né, a minha representatividade muito no familiar de vítima, porque eu sou uma mulher negra, mãe de vítima desse país, desse estado. Tive o meu filho arrancado de mim, tirado pela mão armada desse estado. Então, a minha política, o meu viés, a minha demanda é muito para que, com essas mulheres, a gente sabe a força que nós temos, né? Fazer com que não só entendemos que a gente não teve, a gente não pariu bandido, a gente não criou bandido, e por isso, né, mesmo que se torne, né, enfim, adolescente, autor de ato infracional, ou um jovem que cometa alguma criminalidade, não existe pagar com a vida, sabe? Não é essa forma real de política, de educação, porque isso não é para todos, a gente não é igual a todos, a gente não tem a mesma política para todos. Esse Brasil tem que entender. Somos seres humanos, mas nós, população negra, temos as nossas culturas, temos a nossa diversidade, temos essa reparação, né? Reparação não, esse distanciamento sobre estarmos em lugares de poder, porque você está dentro de uma universidade, é um lugar de poder, você está dentro de um cargo, né? numa firma ou numa instituição pública, que você não esteja limpando um chão, você está num diferenciado, num cargo de poder. Então, todas essas situações que, para nós, é muito caro, sempre foi muito difícil estar, e que hoje podemos até dizer que não temos um ou dois, mas ainda não somos nem longe a metade de estarmos nesse lugar. Né? E quando estamos, de fato, acreditando, e muito na juventude, eu estou com 57 anos, essa juventude ela está alcançando o que os meus ancestrais, né, os que vieram antes de mim, a minha geração, lutou para que eles agora possam estar entrando com um pouco mais de facilidade. Não quer dizer que é fácil, não estou dizendo isso, né? Mas que isso está custando muito mais as nossas vidas do que custou antes. Por quê? Eles hoje têm certeza da nossa capacidade, certeza da nossa intelectualidade, que não vem só A nossa intelectualidade ela vem muito da nossa prática, da nossa origem, quando nós juntamos, né, a essa teoria que eles acham e sempre acharam que a teoria era a única forma de você ter o poder nesse lugar. E hoje, quando a gente prova que não é assim, que somos intelectuais, mesmo quando não estamos dentro desse lugar que você forma a teoria, a única forma que eles nos veem fora disso é nos matando, é nos aniquilando. Muito obrigado, Mônica, pela essa primeira rodada. Desculpa aí se passei. Nada, absolutamente. Eu queria subverter um pouquinho
a Mariana deu um script, mas eu vou subverter porque alguma coisa me deixou intrigado, né? Eu queria convidar também a Isadora, já que temos somente 3 painelistas, devido à ausência da deputada estadual Olívia Santana, que avisou que, devido a compromissos, né, políticos nesse momento, não pode participar. Eu queria convidar a Isadora para também emitir a opinião dela, né, sobre como como produzir políticas públicas antirracistas. Para a gente fechar esse ciclo. Olá, pessoal. Obrigada, Clóvis. Né? Antes de tudo, queria dizer que é uma grande satisfação participar desse debate, né, de grandes referências acadêmicas, políticas, profissionais, de movimento. Né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho da Mônica em coisas que eu fiz trabalhando e ela participou e tudo mais, então, para mim é uma alegria poder estar aqui. Né? E Antônio Sérgio é de um campo do qual eu referencio muito, então, para mim, é uma grande alegria. Bom, queria aproveitar também para celebrar, né, a realização dessa série de encontros, né, regados de muitas provocações, e acho que é muito importante a gente manter ativa, né, essa relação entre academia, política, né, manter vivas as encruzilhadas entre teoria e empiria também. Queria começar destacando, né, eu acho que é bom, embora a gente... as políticas públicas devessem priorizar, né, o que demanda a própria população, né, elas são desenvolvidas, é uma realidade o fato de que elas são desenvolvidas, implementadas e garantidas conforme o desejo político, né, conforme as prioridades da administração, a pressão contextual também da atualidade, né, e isso é importante ser pautado, porque, a meu ver, isso é uma parte base da panela de pressão que se cria quando a gente fala em ações, programas, políticas públicas, né, antirracistas. Afinal, quando a gente está falando de política, e eu acho que Antônio Sérgio e Mônica trouxeram isso de lugares diferentes, a gente também está falando de uma projeção de um projeto político. Né? A gente está falando de projeções de projetos políticos. Então, de um ponto de vista histórico, e aí olhando para as relações étnico-raciais, né, que se desenvolveram aqui no país, acho que a gente, a partir daqui, já pode estabelecer um grande problema para a elaboração, implementação e a garantia de políticas públicas, sejam antirracistas, sejam pró-equidade. Né? A falta de eficácia no desenho, a falta de transversalização da pauta, a falta de garantia ao acesso, né? São todos desafios, entraves para o alcance do que propõem as políticas públicas, mas elas também são estratégias muito bem estruturadas, certo? Que agem de acordo com um projeto político que, digamos, que já está em curso há mais de 500 anos e persiste. Então, inclusive por essas e outras razões, é que esse tipo de debate aqui que a gente está participando hoje é tão importante, porque não dá para a gente debater como produzir políticas públicas antirracistas e não reforçar que, sem o olhar, que sem o combate ao racismo, que está intrínseco na própria máquina estatal, não tem como a gente depositar na pobre da política pública a expectativa da promoção da equidade racial, no caso, né, do foco do nosso debate. Então, o que eu quero dizer é que talvez um dos esforços rumo a uma transformação social na experiência do que é do ser negra, né, do ser negro, que tem que estar voltado aí para uma capacidade do próprio gestor, da própria gestora, né, de produzir essa política pública antirracista. Então, o que impede, penso eu, né, o que impede as pessoas negras, né, as cidadãs brasileiras de serem contempladas, atendidas pelo serviço público, não é só a servidora ou o servidor, né, a indivíduo ou o indivíduo que está ocupando determinado cargo, mas principalmente a legitimidade que essa pessoa encontra dentro desse ambiente profissional, né, dessa cultura profissional, dentro dessa própria estrutura, né, dos órgãos, dos trâmites, dos processos, uma legitimidade que respalda uma mentalidade específica, né? E uma mentalidade que quase que permite que quaisquer práticas racistas que essa pessoa possa vir performar dentro desse espaço, né, enquanto gestor da política pública, seja legitimado. Né? Então, eu acho que, em última instância,
é nítido, e eu acho que cada vez mais, né, no Brasil, as pessoas e os indivíduos, as indivíduas, elas exercem um papel muito determinante quando elas ocupam espaços e posições de incidência política de poder. Né? Aqui a gente tem um exemplo na pessoa da Mônica Cunha, né? Uma figura super potente, disruptiva, que provoca uma série de tensões e desorganizações dentro desse campo de forças que ainda é super conservador, né? Que ainda endeusa esse tido cidadão universal, que é homem, branco, hétero, né? Com dinheiro e tudo mais. Então, é claro que é muito importante e parte, né, da minha alegria de estar aqui também é ouvir um pouco de Mônica, né? Mas me parece absolutamente desproporcional que a gente concentre essa responsabilidade pela construção, articulação, alcance, eficácia da política pública antirracista apenas nesses indivíduos, né, que fazem parte de um sistema projetado para retrair, para atrasar, para impedir, para atrapalhar, para dificultar. Né? Então, essa é a intenção. Então, caminhando já um pouco para a conclusão dessa primeira fase, eu acho que justamente por esse entendimento, os movimentos negros, as organizações de mulheres negras, né, vêm há anos buscando firmar acordos, promover agenda, disseminar, né, o compromisso com a equidade racial e com o combate ao racismo. E nesse embate, quando a gente volta a falar de estratégias de manutenção desse sistema, que é muito bem elaborado e muito bem sofisticado, muitas vezes a própria criação de conselhos, coordenadorias, assessorias, terminam por se tornar mecanismos simbólicos, né? Isso não é por acaso. Então, eu acho que a minha provocação assim vem um pouco nesse sentido, de quando a gente pensa em políticas públicas e como produzir políticas públicas, a gente também não pode perder o olhar, né, desse espaço e, consequentemente, como a mera existência desses equipamentos, como hoje a gente vê muito nítido, né, com a atual gestão da Fundação Palmares, também não configura em si uma prática antirracista, né? Não significa nada, no final atrapalha. É um pouco isso. Depois a gente continua conversando. Obrigada. Muito grato, Isadora. Eu queria recuperar algo. Eu estou pensando um pouco como alguém que está se iniciando na temática, por isso eu tenho a preocupação de pavimentação de conceitos, né? E eu lembro que a literatura sobre políticas públicas muito ampla no Brasil, na literatura internacional e nacional, e tem sido produzido não só trabalhos setoriais de várias políticas públicas de educação, saúde, direitos humanos, e também de ação afirmativa, nessa área de pró-equidade e ação afirmativa. Eu acho que um trabalho recente, publicado em 2018, lembro dele, mas outros autores já participam dessa contribui bastante para nutrir de informações essa literatura, é o trabalho recente de João Férez, de Augusto Campos, no livro publicado pela UERJ, né, que é Ação Afirmativa, Conceitos, Histórias e Debates. E aí, o que me chama a atenção, apenas para chamar a discussão, pedindo para dançar um pouquinho na discussão, Antônio Sérgio e Mônica, que é justamente o conceito que aparece aqui de ação afirmativa, né? Que aí o João Férez e o grupo dele falam: portanto, parece-me razoável considerar ação afirmativa todo programa, público ou privado, que tenha por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros de um grupo social desfavorecido com vistas a um bem coletivo. Etnia, raça, classe, ocupação, gênero, religião e casta são as categorias mais comuns como sendo beneficiários dessas políticas. E aí, nesse momento, chamando a atenção desse conceito, eu também penso algo bem interessante, né, que os estágios de implantação da política pública, segundo Killington, que fala que ele envolve pelo menos 5 estágios: a construção de agenda, formulação de políticas, processo decisório, implementação e avaliação. Na opinião de vocês, qual seria o gargalo principal na implantação de políticas públicas antirracistas no Brasil? Dentro desses ciclos da política pública, onde se localiza o problema? É na formulação da construção da agenda? É na formulação da política? É no processo decisório? É na implementação? Aonde que se localiza o problema para que as políticas públicas se tornem efetivas no Brasil?
Passo a palavra para Antônio Sérgio, depois para Ó, a Mônica. eu gostei muito, mas muito mesmo, da fala inicial da Mônica, porque ela toca num assunto que é uma pré-condição, né? E eu saio desse campo de atuação e vou para a academia e para cotas nas universidades. Se a gente se lembrar como isso foi construído, o primeiro desafio, a primeira condição, a pré-condição para isso, foi um trabalho enorme de convencer nossos colegas acadêmicos de que a gente podia trabalhar com raça como conceito e que a gente podia falar de racismo no Brasil, em termos legítimos. Tá certo? Demoramos anos, certo? Para convencer nossos colegas que a gente podia fazer estudos sobre raça e sobre o racismo no Brasil. Certo? Eu mesmo fui acusado de americanizado e outras coisas do tipo. Certo? O que Mônica acabou de lembrar é uma pré-condição, certo? Que a gente ainda não tem, certo? Que é o reconhecimento da humanidade, certo? Das pessoas que estão justamente jogadas nas piores situações de moradia, certo? De acesso a serviços públicos. Certo? Essa desumanização que ela configura muito bem como um racismo. Certo? Então, essa pré-condição de reconhecimento, certo? De que nós temos um problema de racismo entranhado na sociedade brasileira, infelizmente, não foi ainda reconhecido para quem trabalha com políticas públicas que tem a ver com o quê? Segurança pública, certo? Com serviços. Certo? Então, essa pré-condição, isso é a pré-condição, sem a qual a gente não, sabe, não avança. E gostei muito da Isadora quando ela lembrou dois elementos, né, que desvirtuam qualquer política que, por acaso, se faça, mesmo sem que essa pré-condição tenha sido inteiramente cumprida. Um é o processo decisório. Né? É o processo decisório. E o outro é a legitimidade da atuação dos servidores. Porque mesmo quando você tem pessoas, digamos, dos ativistas, dos movimentos, pessoas que reconhecem essa humanidade das pessoas a quem elas servem, nem sempre elas têm legitimidade suficiente, nem participam dos processos decisórios, de modo a fazer, digamos assim, cumprir ou a lei ou os objetivos da política. Muito obrigado, Antônio Sérgio. Passo a palavra sem demora para a Mônica. Sim. Estão me ouvindo bem? Claramente, perfeitamente, Mônica Cunha. Então tá, eu vou aí nessa linha do meu colega aí, Antônio. Eu acho que a implementação, para mim, é a pior condição de se implementar a política. Porque a gente até consegue, né? E aí eu vou dar um exemplo rapidamente. Né? Como já falei antes, a gente ainda não está na metade de nada, mas a gente também não pode dizer que não temos alguns de nós, de fato, dentro de lugares de poderes, de lugar-chave, para fazer com que nossas políticas, com que nossas condições possam mudar. Mas ainda é muito pouco. A gente até consegue, muitas das vezes, fazer os PL, fazer com que votem a lei com muito sacrifício, mas fazer com que ela seja implementada, fazer com que ela, de fato, cotidianamente mude essa história, é muito difícil. Porque é isso. Não é só um que está lá colocar dentro do seu gabinete, vamos lá, algumas pessoas-chave para fazer com que aconteça, com que tenha uma boa compartilhamento com quem está do lado de fora. Ainda é muito grande, o número é muito grande de quem não quer que a gente consiga algo, de quem não quer deixar a gente chegar. Então, a implementação é a pior parte da história. E aí, terminando, a gente tem
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe há mais de 30 anos. E a gente não pode dizer que ainda essa lei é implementada. Ainda se chama o adolescente negro de sementinha do mal. Não se consegue dizer adolescente. Ainda se fala código do menor. A mudança não há, porque o racismo não permite que aconteça. É isso. Grato, Mônica Cunha. Eu tenho uma pergunta que apareceu no chat aqui, de Sandra Brada, que eu acho que pode ser direcionada para Antônio Sérgio Pesadora, e, lógico, que a gente tem tempo também para ouvir Mônica. Todos podem, de alguma maneira, contribuir para essa resposta. A pergunta é a seguinte: professor Antônio Sérgio e demais panelistas, fale um pouco mais e dê exemplos sobre consequências não esperadas das políticas antirracistas dentro do campo da própria elaboração das políticas, ou seja, para além do âmbito de implementação e discricionariedade. A ideia básica, suponho, interpretando um pouco a própria pergunta, fale um pouco das consequências não esperadas das políticas antirracistas. O que surgiu dessas políticas que os elaboradores, gestores, tinham uma expectativa, os legisladores, ao final, algo distinto surgiu. Pode ser positivo ou negativo. Antônio Sérgio, depois Isadora. Isadora não quer dar o exemplo, não, Isadora? Me tirar da linha de fogo? Eu queria aproveitar e fazer um comentário também sobre essa última rodada, né? Sobre, eu acho que, assim, de uma maneira geral, eu acho que é importante a gente pensar, né? E eu acho que vai muito assim ao encontro do que é essa pergunta, que quando a gente está pensando na elaboração de políticas públicas, você não tem como você prever que a política pública ela vai alcançar 100% do público ao qual ela está sendo direcionada e que ninguém mais além daquele público vai acessar aquela política pública, né? Então, eu acho que assim é preciso ter, a meu ver, uma escolha entre você pecar pela inclusão ou você pecar pela exclusão. Então, no caso, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, quando no começo da pandemia teve toda aquela coisa em torno do auxílio emergencial, muitas pessoas tiveram dificuldade com o auxílio, muitas pessoas, de alguma maneira, acessaram o auxílio e não eram exatamente o público-alvo daquela política pública, mas, e ao mesmo tempo, muitas pessoas que eram público-alvo daquela política não conseguiram acessar por uma coisa muito simples. Para você submeter o pedido do auxílio emergencial, você precisava fazer isso por um aplicativo de celular. Para quem que você está fazendo essa política pública? Sabe? Então, eu acho que, assim, me leva a crer, e aí eu acho que essa é uma pergunta que é muito... Acho que muda muito conforme a pessoa que está articulando a política pública, porque, a meu ver, de duas, uma. Ou quem articulou essa política pública do auxílio emergencial não queria que as pessoas acessassem o serviço, ou a pessoa fez essa política, desenhou essa política pública, por exemplo, e não passou pela cabeça dela que milhões e milhões de brasileiros não têm esse acesso, não têm esse letramento digital para conseguir fazer essa solicitação. Então, eu acho que, não sei, aí eu acho que se isso é uma consequência não esperada ou esperada, eu acho que talvez vá de acordo com o otimismo ou não, né, de cada pessoa. Mas eu acho que uma coisa importante que é para se levar em consideração que as políticas elas têm que ser pensadas considerando que existem fraudadores, existem pessoas que entram no meio, sabe? Então, eu acho que tem que ser uma escolha política do que você vai pecar. Você vai pecar pelo quê? Você quer tentar alcançar mais pessoas, mesmo que para isso uns fraudadores entrem no meio? Ou você prefere garantir que não tenha fraude, mas você vai manter certamente grande parte da sua população público-alvo fora do acesso? Eu vou continuar a sua fala, porque foi ótimo que você falou em fraudador, porque não existe coisa, talvez, consequência não esperada, mais clara do que quando se fez cotas nas universidades para negros, e a gente pensou que só podia definir negros como a população, o conjunto da população que se definisse como parda e preto, né, que são as categorias do IBGE. Não é?
Pois bem, já se sabia de antemão, tem um texto até ótimo de Andrews, de 1996, no Seminário de Brasília, que ele disse, bom, mas isso vai dar um problema. Qual é o problema? Bom, muita gente vai começar a se reconhecer como negro, né? Mas a gente dizia, mas isso é bom, isso não é ruim. Que a maior parte dos brasileiros comecem a se reconhecer como negros é bom, não é ruim. Tá? Agora, o que é inesperado, ou poderia ser inesperado? Certo? É uma divisão no seio do movimento negro entre pretos e pardos. Aí seria realmente uma consequência inesperada, tá? E que a gente teve que entrar em campos, muitas pessoas alertando que, afinal de contas, tem que se evitar esse colorismo, não é? E tem que se manter essa unidade se você quiser manter essa política firme. Então, esse é um exemplo claro, tanto de consequências não esperadas, como da necessidade de estar sempre avaliando e se entrando em campo e corrigindo as coisas que estão dando errado, entendeu? Essas consequências, né? O ser negro sempre... As pessoas nunca tiveram coragem, né, de se colocar. Eu sou negra por conta de tudo que representava de ruim, de feio. E quando, com muita conquista, né, porque não foi nada fácil, nós, enquanto pretos, sabemos bem disso, né, conseguimos cotas, conseguimos alguns reconhecimentos por direitos, aí os não negros também se colocaram rápido nesse lugar. Porque aí falaram. Então, não é tão ruim a gente se colocar enquanto preto, né, quanto eu pensava. Então, dá para acessar isso, aquilo outro, dá para receber isso, aquilo outro. Então, mais uma vez, né, se mostrou que mesmo em políticas, né, num momento tão difícil, né, e aí eu vou pegar o que a Isadora rapidamente falou, nesse momento da pandemia, que mostrou aí, né, para quem tinha alguma dúvida, o quanto esse país é racista, enquanto a população, de fato, que sofre isso, vive nessa quase que desaparecida, mesmo nesse momento, as pessoas ainda acham que tem que sobrepor sobre nós, porque nós temos que ficar nessa mesma condição, não temos que sair dela. Obrigado, Mônica. Eu tenho uma pergunta, que estou aqui dialogando com vocês e olhando o chat. E tem algo que eu acho que está na ordem do dia, né? Principalmente quando se fala de políticas públicas. É sobre o desenho, a arquitetura institucional e as normas e leis. A gente já falou sobre o ciclo das políticas públicas, que fala sobre a construção da agenda, Antônio Sérgio já fez a crítica, Isadora também, a própria Mônica, a formulação das políticas. Nessa formulação das políticas tem o esqueleto instituto normativo. Minha pergunta é, em que medida essas normas de políticas públicas realmente atendem os desafios de implantação dessas políticas? Será que as normas estão coerentes às leis ou existem lacunas nelas que dão brecha para que elas não sejam implantadas de maneira correta? Sempre terá, viu? Sempre há. Meu ponto de partida é que sempre existe, certo? Tem aquela frase que é conhecida e repetida, que a democracia é a eterna vigilância, não é isso? Você não faz uma política realmente tratando de pessoas humanas com toda a ciência, com todo o conhecimento. Isso não existe, conhecimento de tudo, entendeu? Então, a gente faz uma norma e, às vezes, a própria norma acaba atrapalhando, tá certo? Acaba atrapalhando. Isadora acabou de citar um exemplo, certo? Se tivesse pessoas, certo, com dificuldade de acesso ao aplicativo entre os que fizeram a política, certamente a política não ia ser feita assim, tá certo?
Mas por que essas pessoas não estavam representadas? Não estavam representadas assim, porque, como não tem aplicativo, não tem também um letramento reconhecido para estar presente. Tá certo? Então, é uma sociedade de pessoas desiguais. Não é? A Mônica, essa foi a fala inicial da Mônica, quer dizer, não reconhece a humanidade dessas pessoas, a cidadania plena dessas pessoas. Então, essas pessoas não têm lugar. Tá? E aqui para nós, por mais que as pessoas queiram, às vezes as pessoas não imaginam mesmo, porque não estão naquela situação. Tá certo? Ou seja, as normas têm que ser sempre tomadas como algo que são meios para se atingir um fim. O mais importante é aquele fim. Tá? E se deve fazer essa retroalimentação o tempo todo. Isso é o trabalho da política, né? Não é meu trabalho. O meu trabalho é somente de imaginar as normas, no fundo. O que a gente está na academia é imaginando as regras. Tá? Mas o trabalho do político é o contrário. O trabalho do político é de fazer adequação o tempo todo, certo? É trazer realidade para essas normas, para essas teorias, etc. Porque a gente está falando de sociedade na academia, certo? É uma abstração para a gente. A sociedade é as pessoas que estão vivendo. Muito grato, Antônio Clóvis, Sérgio. posso fazer uma pergunta antes de passar a palavra? Absolutamente. Claro. Eu prefiro o microfone do que escrever. Nessa mesma pegada que você propôs, Clóvis, da gente pensar normas, e depois as políticas de execução delas, eu queria provocar, e aqui voltando um pouco para a minha área, com a recente modificação da lei do crime de racismo. A criminalização das condutas, como eu estudo isso há muito tempo, ela justamente se propõe a ser uma ação política que muda realidades, né? que de um lado denuncia e de outro muda realidades. No entanto, a gente que estuda, né, o sistema de prisão, etc., a gente sabe que prisão e punição, da maneira como se constitui hoje, não resulta em termos positivos, né, em novos movimentos e novas ações. Eu acho que a criminalização das condutas que a gente quer mudar e eliminar é um dos grandes dilemas, né, e paradoxos no limite da nossa sociedade, porque a gente recorre demais a essa alternativa, sem pensar. Grupos conservadores e progressistas também. E no caso do racismo, isso é uma das discussões que se faz, enfim, inclusive sobre a importância do crime. Então, eu queria ouvi-los, vocês, sobre justamente essa proposição de norma no âmbito do legal e no âmbito da expectativa do imaginário, e as consequências concretas da realização dessa política, né? Por exemplo, de imprisionamento dos comportamentos racistas. É isso. Obrigada. Retorno a palavra com esse adendo de Mariana, né, da professora Mariana, para Isadora e para Mônica Cunha. Primeiro, Isadora, 5 minutos. Pronto. Não, super interessante, né, essas colocações. Eu acho que, assim, quando a gente volta a falar um pouco desse ambiente, dessa estrutura, dessa cultura institucional, né, e se numa ponta a gente tem, tipo, servidores, gestores e gestoras, articuladoras dessa política, na outra ponta, eu acho que nesse caso, né, a presença da Mônica é muito interessante, a gente tem os representantes e as representantes eleitas pela população, né, que são pessoas também responsáveis por advogar por essas demandas da população como um todo, mas especialmente para a sua base eleitoral. Né? Então, eu acho que, retomando a pergunta inicial, provocada pelo que vocês trouxeram agora, é muito importante a gente entender quem são o perfil dessas pessoas que estão conduzindo essa política por dentro. Eu acho que quando a gente está falando das normas, quando a gente está falando das lacunas, né, das ausências, dos problemas, da falta de alcance, isso que Antônio Sérgio comenta sobre por que existe um problema no aplicativo que impede a pessoa de receber o auxílio. Certamente a pessoa que elaborou aquela política pública não precisou usar aquele aplicativo. Né? Então, eu acho que
eu retomo isso porque, e aí puxando assim um pouco também da sardinha para o meu campo, né, que eu tenho um foco de estudos mais voltado para a representação política de pessoas negras, eu acho que no que tange a representação política, né, essa experiência de estar nesse lugar, participando dessas normas, elaborando essas políticas, carregando essa política, né? Eu acho que tem a capacidade de transformar o alcance da política. Eu vou tentar, eu falei política demais e ficou um pouco confuso, mas vou tentar me colocar aqui. Eu acho que para construir boas e eficazes políticas públicas antirracistas, é preciso que a gente tenha pessoas específicas, comprometidas, implicadas, carregando parte dessa corda, que é o processo de elaboração da política pública. Então, vou dar um exemplo. Quando teve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que milhares de pessoas levantaram das suas cadeiras, dentro dos seus ministérios, das suas pastas, em solidariedade à presidenta, né? Se levantaram, pegaram suas coisinhas e foram embora, achando que isso ia representar um pânico generalizado e todo mundo ia pedir para elas voltarem, aconteceu exatamente o oposto. Elas se levantaram e outras pessoas sentaram na cadeira. E, gradativamente, nós fomos chegando no cenário político em que a gente está hoje. Então, eu acho que quando a gente está falando dessas normas, dessas regras, desse alcance, dessa eficácia dessa política, é claro que a gente tem que parar e tem que pensar sobre um ponto de vista pragmático da execução, né? O quanto que, quando a gente está falando, Mariana trouxe a lei do racismo, né, que é a lei Afonso Arinos, o quanto que, depois de 30 anos de implementada, você tem ainda de dificuldade de enquadrar uma pessoa nessa lei. Então, eu acho que, para além de uma questão de ajuste da política pública, que concordo, e sem dúvida alguma, né, isso que o Antônio Sérgio traz, de que a política ela tem que estar sendo permanentemente revista e atualizada, né, de acordo com a demanda da própria população, a gente também tem que pensar nas pessoas que na ponta executam essa política. Né? Então, quando a gente está falando da política, né, da lei do racismo, da lei Afonso Arinos, quem é que enquadra as pessoas dentro dessa lei? Quem é que na ponta é chamado para responder, né, um chamado de uma acusação de racismo? O que faz? Quem é o profissional que vai atender? Qual é a conduta institucional que esse profissional tem para acolher essa denúncia? Como que ele encaminha esse procedimento? Quando vamos supor que muito, porque muitas vezes nem acontece, vamos supor que se chegue ao ponto de ir ao julgamento. Qual é a conduta do Estado brasileiro frente àquela acusação? Então, eu acho que é uma discussão super ampla, né? Porque eu acho que, na verdade, é como se tivéssemos várias instâncias e vários grupos e perfis de pessoas segurando um prato, né? Ou então algo que é necessário que várias pessoas segurem para aquilo se sustentar. E aí, quando uma dessas pontas não segura, isso compromete em absoluto a eficácia da política pública. Né? Então, eu acho que tem os formuladores, os gestores, tem os representantes políticos, você tem a pessoa que atende o chamado, que no caso seria o policial, ou então alguém encarregado, né, por ir e atender, acolher a demanda da população. Depois você vai para o sistema judiciário, né? Enfim, uma série de coisas. Quais são todos os momentos que a gente... E aí, Mônica tem muita trajetória nisso, né? Qual é a experiência de você ser uma cidadã e buscar esse tipo de resposta do Estado? Grato, muito grato, Isadora. Eu passo a palavra agora para a Mônica. Ok, meu querido Clóvis. É o seguinte, eu vejo que essas políticas, elas nascem para não acontecer. Né? Tem essa característica de enganar o povo, dizendo que vai funcionar, mas, ao decorrer, os entraves são enormes. Daí o exemplo quando a Isadora deu do auxílio emergencial. E a gente tem, né, a gente, desde o ano passado, tem um projeto de lei que passou na casa, aqui na LEG, pela Comissão de Direitos Humanos, da Lei Ágata. O que é a Lei Ágata? Pedindo prioridade na investigação de mortes de criança e adolescente. Isso, para mim, particularmente, é um absurdo. Isso está dentro
da Constituição, né? Está lá enquanto direito, enquanto, né, se você for olhar dentro do Código Penal, no que se trata de se matar de forma violenta, mas a todo tempo, para nós, né? E aí, por isso que a gente fala da ocupação nesses espaços, Clóvis, porque se a gente não ocupar, a gente não pode fiscalizar. Essa é a grande realidade. Nós, quando ocupamos esses lugares de poder, é para fiscalizar e fazer com que essas leis sejam implementadas. Porque senão não acontece. Elas vão ficar no papel e nunca elas vão ser retiradas dele. Nunca elas vão para a prática. Então, assim, quando essas pessoas vão, de fato, lutar, e aí a gente tem que entender que não pode ser uma ou duas. Por isso que tem que ter o maior número possível, porque não é uma nem duas que vai fazer com que aconteça. Elas precisam, o tempo inteiro, como eles acham que a partir dessas leis, né, porque foram lutas, a gente vai estar no lugar, né, de lazer, num lugar que não é nosso, é isso, num lugar que não é nosso. Eles não querem que essas leis sejam, de fato, implementadas, que, de fato, nós possamos, né, estar tomando posse do nosso direito. A lei do racismo não vai ser diferente. A gente sabe que é um avanço, mas a gente vai ter que ficar de olho todo o tempo. Ou está pensando que quando, de fato, as coisas acontecerem, que nós estamos vendo que aquilo foi racismo, isso vai ser fácil, de fato, ser implementado, e aí a pessoa vai ter que responder enquanto racista? Não, não vai ser fácil assim. Então, não só nós, enquanto negros, como, de fato, precisamos dos brancos aliados, dos brancos antirracistas, para poder fazer com que a coisa aconteça. Grato, Se eu Mônica. posso responder a Mariana, que eu não tive a oportunidade. Perfeitamente. Perfeitamente. Olha, eu acho que ela coloca uma questão que é uma questão muito discutida mesmo no meio jurídico, né? Entre direito penal e direito civil, que seria realmente mais efetivo, né? A criminalização da conduta. Tem uma anedota que diz exatamente o que é isso e de uma maneira explícita. Uma vez perguntaram a Afonso Arinos que a lei dele, a lei de 1952, né, que punia os crimes de preconceito racial, né, não era cumprida. E ele dizia, mas não é para ser cumprida. Ele dizia assim, lei penal não é para ser cumprida, é para demover o cidadão de cometer o crime, não é para punir o cidadão, é para demover. Aí, ele estava sendo técnico, mas essa tecnicidade mostra, de certo modo, de uma maneira irônica, a situação, né? Porque quando você cria uma criminalização da injúria racial, né, desse modo, a implementação é quase que impossível. Tá? Seria muito fácil se condenar alguém a pagar R$200 por uma ofensa para alguém que ganha o salário mínimo. Isso seria muito fácil. Mas botar numa prisão por 5 anos alguém que cometeu uma injúria racial quando era menino, realmente ser imprescritível, se torna praticamente impossível de ser implementada. Então, é muito interessante, porque você usa uma lei, faz uma lei justamente para ela não ser aplicada, mas para demover os cidadãos de praticar aquilo. É o mesmo espírito de Afonso Arinos, entendeu? Então, eu sou muito cético com esse tipo de legislação muito punitiva, mas que não tem aplicabilidade, certo? No direito civil, uma boa multa, certo? De acordo com o salário da pessoa por uma injúria, seria o suficiente para o cidadão fechar a boca. Muito interessante. A gente está chegando ao final desse encontro. Eu tenho uma pergunta, duas perguntas que me inquietam, né? Que a gente falou bastante aqui sobre os desafios, né? E os pontos de gargalo. E aí, normalmente, se chamou a atenção sobre aqueles que
elemento que fazem parte do processo decisório, seja os legisladores, seja os executivos. E aí me ocorreu perguntar, particularmente para a Mônica, né? Mônica Cunha, que tem uma experiência nessa vida parlamentar, ou dos bastidores do poder político do Rio de Janeiro, se ela percebe, todos os outros colegas também, percebe alguma inclinação de posicionamento dos partidos a respeito da implantação de políticas públicas antirracistas. Se teria um partido ou um grupo, ou alguma orientação de esquerda ou direita que você pudesse prever que seria mais favorável ou menos favorável. Não é uma resposta óbvia, é muito mais de, talvez, impressão sua sobre o que está acontecendo. E também queria estender essa pergunta para os outros colegas, e depois eu teria uma pergunta sobre distribuição. Passo a palavra para a Mônica. Clóvis, de repente vai ser, né? Acho que sim. E aí eu vou falar muito do lugar que eu estou, né? Que é hoje eu sou, né? Filiado ao PSOL, sou suplente do PSOL enquanto vereadora do município do Rio desde o ano passado. E aí eu não tenho assim uma experiência larga de partido político, esse é meu primeiro. Eu tenho uma experiência assim, de movimento, né? Eu tenho 20 anos de militância, e aí após 20 anos, eu digo sempre, eu não escolhi ser familiar de vítima, mas eu escolhi estar dentro do PSOL. E é isso, é de ter vindo nessa militância e ter visto, né, e ter convivido com essa mulher que foi Marielle Franco, e que nos inspirou muito a mulher negra por aí, a pelo menos estar nesse lugar enquanto partido político. Desculpa, Mônica, é que está com alguém falando aí que está, não sei para os outros, mas eu estou achando difícil de entender. Eu quero tanto te ouvir que eu quero que a gente consiga entender tudo. A microfonia. Não, eu acho que é lá onde a Mônica está, acho que tem alguém conversando atrás, ou perto, acho que é isso que a gente está escutando. Vamos ver se ela consegue um lugarzinho mais silencioso. Foi agora? Foi. Então, vamos lá. Então, esse lugar, né, no qual eu estou, que é o PSOL, que desde quando aconteceu essa tragédia absurda, né, desesperadora, que foi o assassinato de Marielle, e que impulsionou diversas mulheres negras, e eu também, a estar nesse lugar de fazer política dentro de partido político. Porque fazer política a gente já faz desde quando tu acorda, desde quando você não. Agora, estar nesse lugar do partido, né, foi visto por muito poucas mulheres negras até a data presente. E o assassinato de Marielle fez com que isso se levantasse de uma forma muito grande. E aí eu acredito muito, a gente vem construindo dentro desse partido, né, essa cultura antirracista e essa cultura de nós negros, principalmente mulheres, estar de fato tomando esse poder. Porque a gente não pode negar que os partidos, né, eles são ainda, em sua maioria, né, tendo em sua liderança homens brancos héteros, e que a forma de pensar e que a forma de nos ver ainda está muito aquém do que a gente, de fato, pense. Então, cada vez mais, né, isso sendo pensado e elaborado, e a gente se estruturando politicamente, né, e fazendo com que isso possa acontecer, de fato, a gente vai mudar. Agora, também percebo que essa luta nossa das mulheres está caminhando. Mas, enquanto homens negros, Clóvis, isso ainda está muito para trás. Porque esse caminho não estamos fazendo juntos. E olha que eu sei muito bem a diferença de nós mulheres, somente mulheres negras e tal. Se for botar na pirâmide, dá só uma quarta, porque o homem branco é primeiro, mulher branca é segunda, homem negro é terceiro e nós. Mas, pelo menos aqui,
né, no Rio, onde a gente está com uma alta muito, muito, muito grande desses assassinatos, dessa retirada desses homens negros de nós, a gente percebe que as mulheres, cada vez mais, estão tomando poder, ocupando lugares de poder, e os homens ainda estão demorando a chegar. E a gente, de fato, temos que ajustar, porque não é interessante, não é a política que nós negros fazemos, que a mulher tem que chegar e os nossos homens têm que morrer ou ficar encarcerados. Não é essa a política. Muito grato, Mônica. Para concluir esse encontro, eu queria pular um pouquinho essa pergunta e queria fazer uma pergunta mais ampla, porque eu acho que é dos debates mais recorrentes no âmbito dos movimentos sociais e também sobre as políticas públicas. Geralmente se fala que políticas públicas têm a ver com uma dimensão distributiva, né, que inclui participação política, acesso à educação, admissão em instituições de ensino superior, serviço de saúde, emprego, oportunidade de negócios, tudo isso, né? E também uma dimensão das políticas públicas que, de um lado, sobre ações afirmativas, distributivas, e outra, políticas públicas antidiscriminatórias. Se considerarmos esse âmbito, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual tem sido o grupo, né, considerando dimensões de gênero e raça, que tem sido ter vivido mais dificuldades de ter reconhecido esses direitos a políticas públicas? Considerando a dimensão de gênero e raça, são as mulheres que enfrentam mais desafio para ter reconhecido seus direitos a políticas públicas, ou são os negros, incluindo nesse sentido homens e mulheres negras, que têm mais dificuldade? Qual é a avaliação de vocês para concluirmos esse encontro de hoje? Você está esperando que eu comece, né? Como uma das vezes anteriores. Exatamente. Olha, eu acho que eu vou terminar repetindo o que Mônica disse no início da fala dela. Nós temos um pressuposto que não está sendo cumprido, certo? Eu escrevi um texto ainda no meio da pandemia, mesmo no Afro-Sebrap, no Nexus lá, dizendo exatamente isso. O nosso desafio hoje, tudo bem, é consolidar essas conquistas de ação afirmativa, de distribuição, de equidade, mas o nosso desafio é garantir esse pressuposto à vida, né? É isso que não está sendo garantido. E isso custa muito, mas custa muito mais do que convencer a colegas nossos de que raça é uma categoria interessante, de que racismo existe, certo? Garantir essa humanidade, certo? E o tratamento humanitário a todos, né? É impressionante. Eu estava, outro dia, outra anedota, eu estava em São Paulo há pouco tempo atrás, andando no elevado, quando uma senhora se voltou para a gente, que não aguentou, e disse assim: olha ali, eu fui, aquela pessoa passou uma criança ali, reclamou do cachorro, ela disse que o problema era dele, não era do cachorro, não, certo? Eu vou mandar prender você, porque não é o cachorro. E ela dizia assim: e eu fui numa loja de pet para comprar alguma coisa, me perguntaram se eu não queria doar alguma coisa. Eu disse: para quem? Era doação para cachorros e para animais, não sei o quê. Ela dizia assim: o mundo está virado. Mas o mundo está virado é o não reconhecimento da humanidade das pessoas mesmo, entendeu? As pessoas preferem ter pet, na verdade, ter bichos, ter não sei o quê, mas reconhecer o seu irmão, o que fala a sua língua, que nasceu na sua nação, no seu estado, na sua cidade, certo? Como uma pessoa igual a você, não reconhece. Então, sem a gente ter esse pressuposto de humanidade, é difícil, está entendendo? Então, eu acho que falar de antirracismo no Brasil é principalmente concentrar a luta. Tudo bem, não vai se esquecer de ações afirmativas, da produção de quadros intelectuais,
certo? Tudo isso precisa ser garantido, certo? Mas tem um pressuposto no Brasil que não está ainda funcionando, que é que nós somos seres humanos. Tá? Muito grato, Antônio Sérgio. Passa a palavra para Mônica e depois para a Isadora, para a gente concluir na ordem que começamos esse debate. Mônica, brevemente, por favor. É isso, assim, o Clóvis, desculpa, você pode reformular, porque tive que sair de lá para cá, né? E aí perdi um pouco a pergunta, por favor. Por favor, repita a pergunta. É isso que ela está lhe pedindo. Eu sei. Eu não me lembro mais, eu acho que em que medida as políticas públicas têm ênfase em dimensão de gênero ou raça. Ah, tá. Uma pergunta tão longa. Quais são os desafios? A dimensão de gênero ou raça? Eu vejo, Olavo, o Clóvis, que o desafio é isso, assim, é muito no cunho da educação, mas educação no sentido de falar sobre a verdadeira história desse país, sobre o que de fato aconteceu e o que acontece. Né? Mais uma vez, a Lei 10.639 sair do papel e ir para a implementação. A gente tem que deixar de ter leis que são implementadas porque nós temos um gestor Y ou I, porque nós temos uma diretora da escola H ou E. Não, é uma lei, então ela tem que ser feita, ela tem que ser implementada. Então é o que não acontece. E quando não acontecem essas situações, a nossa vida ela não consegue, ela fica empacada. E o empacado para a gente é prejuízo. E óbvio que nós, pretos, né, poucos até, que temos essa consciência real, né, de quem somos e aonde queremos, o que queremos, é que, de fato, enxergamos que tudo isso acontece para permanecer o privilégio da branquitude. Não se quer mudar absolutamente nada no que diz respeito para nós, porque não querem mexer na branquitude, nos seus privilégios. Esse é o grande impasse de não deixar com que, de fato, a gente consiga avançar. E a nossa destruição, como essas chacinas, esses encarceramentos em março, né, que acontece, a gente está vendo aí. Aqui no Rio, 6 meses da chacina do Jacarezinho, 6 meses do assassinato de Kathleen, a gente ontem teve outra chacina em São Gonçalo. Então, assim, é círculo, práticas racistas, né, a todo momento, escravagista a todo momento. E o que impede é isso. Então, porque o problema do racismo não é do preto, não é nosso. O problema do racismo é do branco. Ele é que não quer sair 1 milímetro do seu lugar. Muito grato, Mônica. Eu passo a palavra para a Isadora. Dimensão de gênero e raça, que é o grupo que mais tem obstáculos para ver implantada as políticas públicas a seu favor. Eu acho que é um desafio, né? Responder isso assim, tipo, esse perfil, essas pessoas, porque eu acho que, de uma maneira geral, a gente vem acompanhando, né? Eu acho que uma forma de ver a interseccionalidade, ou então as diferenças, né, nos perfis das pessoas, como uma experiência muito particular, né? Eu não sei, assim, o que me vem na cabeça, acho que um pouco do que Antônio Sérgio estava trazendo também, Mônica trouxe agora, que eu acho que é muito característico das políticas públicas antirracistas, é a negociação da política pública. Isso também acontece em outros, né, com outros perfis. Então, as políticas públicas que são voltadas para reduzir as inequidades de gênero,
né? Ou então que são voltadas para outras populações que vivem essa experiência de estarem sendo vulnerabilizados, de estarem sendo minorizados, né? Que eu acho que é um pouco do que Mônica falou, né? Quando ela diz que a responsabilidade pelo racismo, né? A ação, quem tem que resolver o problema do racismo é das pessoas brancas. Eu acho que a gente precisa tornar menos flexível essa política pública, no sentido da negociação. Quando o Antônio Sérgio traz essa coisa da demoção, né, de tentar desincentivar a pessoa a praticar aquilo, e quando a gente está falando sobre a forma como essa lei é aplicada, a forma como a justiça, de uma maneira geral, aplica as leis para uma pessoa e para outra de maneiras completamente diferentes, né? Duas pessoas entram num tribunal para serem julgadas pela mesma coisa, elas com certeza vão ter julgamentos completamente diferentes a depender do perfil que elas têm. Então, quando a gente está falando sobre esse tipo de negociação, e aí corroborando um pouco do que eu acho que está sendo o mote da fala de todo mundo, falta esse reconhecimento dessa humanidade. Eu acho que falta o pé de igualdade do tratamento, né? E eu acho que quando a gente está falando sobre um perfil específico, uma população específica que é mais ou menos afetada, eu acho que todo mundo que não é um cidadão universal, em maior ou menos grau, a depender do perfil, da sua localização, porque a gente pode estar falando de, vamos supor, duas mulheres negras com trajetórias também completamente diferentes. Essas duas mulheres negras, elas podem ter uma realidade religiosa, de orientação, identidade sexual completamente diferente. Uma pode estar no campo, a outra pode estar na cidade, uma pode estar no Sudeste, a outra pode estar no Norte. Então, a experiência que essa pessoa vai ter de ser contemplada pela política pública, ela também vai ser diferente a partir da experiência do lugar que ela ocupa. Então, assim, uma coisa, e só para finalizar, que eu falo isso, que, para mim, as eleições de 2020, elas trouxeram um quesito muito interessante de se observar, né? Saiu muitas matérias, pela primeira vez a gente teve mais de 50% de pessoas negras se candidatando e tudo mais, né? Mas de uma maneira geral, o que significam essas candidaturas negras? Essas candidaturas negras, elas acompanharam uma pauta, uma agenda política vinculada à pauta e à agenda política do movimento pela equidade racial, né? Então, as experiências das pessoas, elas alteram também, né? O produto, o perfil, a experiência das pessoas altera o produto. Então, eu acho que é importante destacar que não é ser a mulher negra que vai te colocar necessariamente naquele lugar, não é só isso. Da mesma forma como não é só ser mulher negra para trazer para o espaço da representação política e batalhar por um voto e tudo mais, só você carregar essa pauta. É claro que isso diz muito de quem você é, do lugar que você ocupa, mas isso não basta. O conteúdo daquela campanha, daquela pauta, daquela agenda, daquela gestão, daquele mandato, daquela política pública, né? A pessoa que está conduzindo aquela agenda política, ela provoca toda a diferença. Então, assim, eu acho que é interessante essa sua provocação, mas, ao mesmo tempo, eu venho muito flertando com essa coisa de que, em que medida a identitarização das pessoas ela vem se vislumbrando como algo que é bom até certo ponto, porque a gente precisa disso para construir políticas públicas para populações vulnerabilizadas, e em que medida ela tem se transformado uma outra estratégia de cooptação da pauta, de esvaziamento da pauta, como tantas outras, né? Então, eu acho que a coisa da identidade, para mim, tem sido um objeto de muita reflexão. Então, eu acho que é muito interessante essa pergunta, porque eu acho que varia muito, não é só o perfil, não é só o traço fenótipico que decide qual é a experiência da pessoa na sociedade, né? Existem outros fatores também que contribuem para isso. Muito obrigado, Isa. Eu fiquei instigado por essa reflexão, sobretudo a partir da análise dos desdobramentos da ideia de políticas públicas, até de quem é o público-alvo beneficiário dessa política pública. E Antônio Sérgio chama a atenção desde o início que o conceito de relações raciais, de sociedade, de classificações raciais e a ideia de nação impacta muito nas políticas públicas.
E a literatura mostra, prova, que o Brasil tem experiência distributiva ao longo da era Vargas. Sempre houve políticas públicas distributivas que contemplaram diversos segmentos, alguns até que, a princípio, não poderia ser tão carente de apoio do Estado, mesmo assim teve acesso a crédito, benefícios, mas, no entanto, quando entrou no radar a ideia, a partir dos anos 60, de políticas públicas direcionadas para reparação das desigualdades raciais, o debate se tornou mais intenso. E é por isso que eu fiz essa pergunta, pensando na interface entre gênero, raça, classe, inclusive porque um dos principais públicos-alvo de políticas públicas recentes no Brasil tem sido política pública não só de cunho étnico-racial, mas classe social, gênero, sexualidade, deficiência física, intelectual, exilados políticos, refugiados, que talvez, se forem exilados políticos de origem afro-latina ou africana, vão ter mais desafios do que exilado político oriundo de outros continentes, como a Europa ou Ásia. Então, esse aspecto de quem é o grupo que vai ser beneficiado dessas políticas é muito relevante. E aí que eu finalizo com esse meu comentário, chamando a atenção da importância da discussão sobre políticas públicas. E volto a palavra agora para vocês, agradecendo a oportunidade de conduzir essa discussão e passando para vocês fazerem as considerações finais. Passo para a Mônica, voltando agora, no volta do relógio, para a Mônica, para Isadora. Professora Mônica, a mania dessa intimidade com os convidados, né? Professora Mônica Cunha, depois professora Isadora e, finalmente, o professor Antônio Sérgio. Olha, eu quero agradecer, foi uma honra muito grande participar. Desculpe aí o transtorno, é isso, eu saí de um lugar e tive que vir aqui para o gabinete, enfim, as pessoas também vão entrando, estão trabalhando. Mas, assim, eu espero ter respondido, eu espero ter contribuído muito aí com o debate, com o diálogo. E estamos juntos, né? Enfim, eu acho que a nossa luta e a nossa política real é pelo fim do racismo. E eu acredito, né, que assim, eu estou contribuindo, como vocês, para um momento que eu não vou estar aqui para ver. Mas eu tenho certeza que bisnetos e outros vão estar vivendo nesse lugar, né, real, num lugar, numa cidade, num país, que a gente possa viver e não possa ser separado pela cor da pele. A cor da pele não pule primeiro no ser humano e em você continuar a vida. É isso. Muito obrigado. Queria agradecer também, né, muito pelo espaço, pela oportunidade. Eu ando costumando falando que hoje em dia, principalmente com a pandemia, as redes sociais, essa coisa assim, super individualizante do ser no espaço, né, eu acho que, de uma maneira geral, falar, todo mundo fala, mas ser escutada, nem todo mundo consegue, né? Então, queria agradecer sempre, né, pela oportunidade. Eu acho que tem, né, um ditado que diz que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje, que diz muito sobre essas reinvenções e esses mundos que a gente constrói para um universo em que a gente não vai existir, né? Que foi um pouco do que a Mônica falou, e queria corroborar um pouco esse entendimento de que de pouquinho em pouquinho, né? De provocação em provocação, e que definitivamente eu acho que se tem uma coisa também que a pandemia do coronavírus ela veio tentando talvez ensinar, não sei se exatamente a gente conseguiu aprender, né? Esse sentimento de coletividade, né? Esse sentimento da construção coletiva, né? Da importância da construção coletiva e da importância da gente se ver enquanto um ente coletivo dentro de um espaço maior. Então, acho que esse debate das políticas públicas ele é super interessante, está super em alta, e ele é muito relevante porque as políticas públicas elas constroem um amanhã.
né? Hoje a gente colhe os resultados das políticas públicas de 30, 20, 40 anos atrás, como daqui a 30, 40, 50 anos a gente vai colher os frutos das políticas que a gente implementar hoje. Então, só finalizar falando isso, dizer que é um debate super importante, agradecer pela oportunidade e por poder estar aqui dividindo essa tarde, né, com essas outras 3 pessoas aí que são referências na minha caminhada. Obrigada. Eu sigo da mesma pegada. Para mim foi realmente muito, 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 muito gratificante dialogar e conhecer, né? As 2 colegas, Clóvis, eu já conheço. A gente está no mesmo programa de estudos, mas eu não conhecia vocês 2. Eu adoro, eu acho que eu já vi. Mas, de qualquer maneira, não tive a oportunidade de dialogar. E é isso mesmo, eu não sei se eu sou tão otimista como vocês, são mais jovens do que eu, sou mais otimista, mas, de qualquer maneira, seja o que for, se for para morrer, vamos morrer lutando. Um beijo.